Testando, testando, um, dois, três. Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Estamos chegando no nosso terceiro e último vídeo. E cara, eu fiquei muito feliz com alguns comentários que trouxeram nos últimos, né? Também trouxeram algumas curiosidades e tudo mais. Eu tô saindo de Marília logo mais, né? E eu vou dar um pulo lá no Templo Zulai. E eu pensei, se tiver mais algumas dúvidas, de tentar responder, né? Através dos stories mesmo. Junto com algum representante ou tentar trazer alguma mestra, alguma monja para também poder falar um pouco de uma forma mais profissional. Eu acho que isso vai ser bem interessante. Então, caso você queira, me siga lá também dentro das redes sociais, que lá eu vou trazer alguns conteúdos, né, mais curtos. E lembrando que aqui a ideia é conseguir registrar, né, todo esse processo. E como eu comentei no último vídeo, a ideia é que esse seja o último, né, da série de 3 vídeos, e hoje eu gostaria de contar para vocês, né, o que mudou em mim depois de 30 dias vivendo num templo budista. Mais do que uma experiência, o retiro virou uma virada de chave, né, para mim. Foi um movimento muito maior do que simplesmente me retirar ali da minha vida normal, do meu cotidiano e me isolar dentro de um local. A ideia foi muito mais voltada num sentido de reconhecimento, de autobusca, autocura, autodesenvolvimento, com foco em mim, com foco no indivíduo, né, no eu. Então, eu quero trazer um pouquinho para vocês, de maneira um pouco mais detalhada, né, como foi essa jornada. Bom, se você caiu nesse vídeo e você não viu as outras partes, né, eu quero te convidar para você conhecer o meu canal e entender por que, né, de tudo isso. Mas em resumo, se você não quiser ir lá mesmo assim, né, eu vou me apresentar. Eu sou o Rafa, eu morei em São Paulo por mais de 14 anos e eu me cansei, né? É, eu decidi largar tudo, né, e buscar mais qualidade de vida, né, num processo mais nômade, por enquanto, dentro do Brasil. Eu vou trazer essa jornada, né, essa minha ideia em outros vídeos. Mas, em resumo, é um pouco disso, né? E antes de eu sair, eu passei, né, por essa vivência num retiro budista. E eu venho tentando contar, né, como foi isso pra mim, né? Não foi nada muito, como é que eu posso dizer assim? Não foi nada muito específico, né? Porque é uma composição de série de coisas que me fez ter essa mudança, né? E eu também trouxe isso nos primeiros vídeos, onde, sinceramente, a minha ideia daqueles primeiros vídeos era conseguir perder um pouco da vergonha da câmera e tudo mais, né? Então, dessa série de vídeos do Templo Zulai, do Retiro Budista, né, que é o IBZL, eu consegui estruturar um pouco mais. Então, aqui eu tenho um roteirinho e tenho meus caderninhos de anotação que eu levei lá. Então, eu tentei sintetizar um pouco aqui, né, para poder trazer um pouco dessa vivência, tá? E também poder registrar essa jornada. Eu acho que, como é algo que para mim fez muito sentido, eu quero também guardar isso como um registro para o meu eu do futuro, né, quando eu puder olhar para esse material. E se você quiser, né, acompanhar tudo, é só me seguir. Agora no Instagram também, né? Eu abri a minha conta, antes era uma conta privada e tudo mais. E aqui nessa rede você ativar o sininho. Fechou? Bom, é um pouquinho da estrutura que eu fiz para trazer aqui. Eu vou trazer um pouco do trabalho, né? Quais foram os trabalhos que a gente teve lá? Todos os dias a gente tinha atividades monásticas, que ela tinha uma duração ali em média de 2 horas, às vezes 3 e tudo mais. E esses trabalhos manuais me tocou bastante, num sentido de que mesmo que eu fizesse esses trabalhos de limpeza, um processo de organização dentro da minha casa, eu sempre enxerguei isso como uma tarefa um pouco tediosa. Eu cheguei a morar quase 3 anos sozinho, né? Então eu tive um pouco aí dessa experiência. E para mim, naquela época, era uma coisa que eu não curtia muito. E estando dentro do templo e passando por esse trabalho, eu demorei um pouco para entender o, qual era o propósito, né? Além da própria limpeza. Mas o que mais me tocou foi o quanto que a prática manual virou uma prática de espiritualidade, um processo de autoconhecimento, poder trabalhar com silêncio. Isso foi algo que realmente eu demorei para entender. Eu fui entender isso só na terceira semana do retiro.
Antes eu até achava estranho, pô, 2 horas para limpar para limpar uma sala de meditação, 2 horas para limpar um banheiro, eu achava um tempo muito grande. E eu ia lá, né, pensando de maneira ágil, limpava tudo muito rapidinho, já ia me voluntariar para ajudar algum colega. E isso com um propósito, né? Esse interesse em acabar rápido era justamente para eu poder conversar com uma outra pessoa, porque eu estava sozinho. Então, eu não queria ficar sozinho, né? Depois de uma profunda análise, assim, né? Um autodiagnóstico, eu entendi essa questão, né? O quanto que para mim era ruim fazer aquele trabalho sem poder conversar, sem ter uma distração, sem ouvir música e tudo mais. É, E aí só depois eu entendi que eu não estava fazendo só uma limpeza de ambiente, eu estava fazendo uma limpeza da minha própria mente. E isso dá muito trabalho, dá muito mais trabalho do que a própria limpeza aqui no mundo físico, né? A limpeza mental, ela exige uma energia muito grande. E não necessariamente você precisa estar parado em meditação para fazer esse processo. A própria limpeza, ela também serve como um processo de meditação. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. Lá eles dividiam trabalho monástico com limpeza de ambiente, mas era tudo muito parecido. É claro que o tempo era diferente, né, e tudo mais. A gente tinha que lavar a própria roupa na mão, coisa que eu nunca fiz isso na vida, né? Mesmo morando sozinho, onde eu morava tinha lavanderia, então era só jogar para lavar e depois jogar para secar e acabou. O trabalho maior era colocar no cabide, né? Não tinha nenhum trabalho de passar roupa. Então lá foi um desafio. E saber lidar apenas com 2 roupas durante 30 dias foi também muito difícil. Eu acho que isso faz parte do trabalho também, né? De você aprender a lidar com desapego, a lidar com o simples, com o básico, com o necessário. Então, isso foi muito legal também, assim, para eu dar essa atenção. A minha mãe, né, por ela ser doméstica, né, a vida inteira, eu também lembrei muito dela, né, quando eu estava fazendo esses trabalhos manuais, né? Porque o meu trabalho, desde o começo, ele sempre foi um trabalho mais no computador, no dia a dia, desde os 13 anos, né, na frente de um computador trabalhando. Então, o trabalho físico, o trabalho aqui na realidade, não no digital, né, era sempre uma coisa que eu não valorizava, e eu acabei valorizando cada vez mais, né, e também podendo pensar mais e dar valor nesse tipo de atividade. Bom, outras questões foi sobre as anotações e os ensinamentos. Foram inúmeros, inúmeros aprendizados. Sem dúvida, eu ainda estou num processo de digerir tudo isso, né? Mesmo que já tenha se passado um mês, que o retiro acabou, eu ainda venho me questionando muito. Aquele último livro que eu mostrei no vídeo anterior, eu já terminei. Então, eu li aí 500 páginas como um processo de reforço porque eu tinha tirado uma nota horrível na história do Buda, então eu falei, cara, eu vou comprar o livro e vou estudar, né? Independente da nota, né? É mais por mim e poder absorver mais ainda. E as coisas que mais me chamavam a atenção de todos os ensinamentos foi sobre causas e condições. Eu vou deixar aqui, né, um breve resumo, até porque eu acho que senão isso ia se estender muito mais, e eu também, caso tenha um interesse, eu posso tentar trazer isso junto com as mestras. Tem a questão da impermanência, isso é algo muito bom, eu acho que é libertador quando a gente fala sobre a impermanência. Algo que me chamou muito a atenção foi sobre o karma e também sobre o sofrimento. Esses conceitos, digamos assim, eles estão mudando a minha visão, né, sobre a vida. Isso está me fazendo ter mais claridade, trabalhar mais um processo de gratidão e poder a dar foco em mim. Eu acho que eu cheguei a falar isso em outro vídeo, mas o que é muito curioso é que, diferente de outras religiões, o budismo ele traz uma certa democracia, onde todo mundo tem um Buda interior. O que a gente precisa é despertar. E isso é muito interessante, porque isso dá pra gente a oportunidade de ser cada vez melhor, de poder trabalhar de uma forma mais feliz, de também entender que nada é para sempre, sabe? E tudo que a gente faz, existe causas e condições. E, consequentemente, né, da forma que a gente faz, isso também pode gerar karmas positivos, negativos ou neutros. Então, isso é algo muito interessante. Enfim, né, foi o que mais me tocou. E falando sobre reflexões que eu anotei aqui, né, o quanto que minha mente conseguiu desacelerar, sabe? Eu acho que por sempre estar trabalhando com a internet e aquilo não, isso, né, ser algo tão em tempo real, assim, sabe? Eu acho que uma rede social que representa bem isso é o próprio Twitter, né? Quando a gente fala também ali de notícias e tudo mais. Eu nunca fui muito adepto, já faz muitos anos que eu não tô naquela rede, mas
o próprio Instagram, o LinkedIn, todas as ferramentas, né? Eu acho que elas ganharam uma certa popularização e isso tem uma causa e condição, né? Que é a superlotação de informação, de dados, e isso gera uma necessidade da gente sempre estar atrasado com alguma questão. Então, um processo de higienizar as minhas redes e também ter esse tempo para mim, esse tempo ósseo, esse vazio, eu acho que isso faz com que a mente ela volte ao estado natural dela, sabe? Isso é muito importante. Foi uma das coisas que eu mais me agarrei nesse sentido. E eu quero manter isso, né? É muito difícil, sem dúvida. A gente sabe como é o dia a dia, mas é um trabalho, né? Então, isso é algo que a gente precisa sempre estar praticando, né? Ou tentando praticar da melhor forma. É, a minha nova relação com o tempo, isso é algo que tem muito a ver com o processo de desacelerar. E eu não digo só no presente, mas o tempo do passado e o tempo do futuro. O passado, principalmente um processo de desapego, eu acho que isso é o mais importante, porque é passado, não tem o que fazer, né? E sobre o futuro, é saber que o que eu tô plantando agora é que o que eu vou colher no futuro, né? Que são os karmas. Eu tô plantando karmas aqui agora, né? E o que a gente vive hoje é reflexo daquele passado. Se aquilo não te agrada ou te agrada, isso tem total responsabilidade sua desse processo. É algo que dói, né? Algo que também faz com que a gente seja responsável por tudo. Mas eu acho que isso é ser adulto, né? Eu acho que isso é ser, aceitar o que temos para hoje, né? É, a minha relação também com as pessoas, eu acho que por eu ser um cara muito comunicativo, eu acabava falando mais do que ouvindo ou escutando, né? É um processo que eu venho ainda, é claro, é dia a dia, né? Tentando praticar essas questões e prestar mais atenção na palavra, no que eu falo, no que eu penso, e consequentemente como eu ajo, né? Porque também é claro que o exemplo arrasta. É um processo que a gente precisa também tomar muito cuidado com as nossas ações, mais do que as nossas palavras, né? Falar é muito fácil. E também a minha própria relação com o mundo. Eu acho que eu também cheguei a falar isso no vídeo anterior, mas eu achei muito massa a questão do budismo dele falar sobre o renascimento, e sobre outros planetas. Isso é muito irado, né? E pelo menos eu acho, eu gostei muito dessas aulas que a gente teve com as mestras, falando sobre esses universos, né, que existem, é, e isso me tocou bastante. Também, se eu entrar aqui em detalhe, vai ficar um vídeo muito longo. Então, se você tiver dúvida sobre isso, né, tenta trazer algumas perguntas que eu vou tentar responder quando eu estiver no templo, né? Ou tentar me conectar de alguma forma com as mestras para elas trazerem algumas respostas. E falando sobre o budismo humanista, né, eu achei que é um processo que ele traz muito essa democracia que eu comentei, e ele aplica o processo de compaixão e sabedoria no nosso dia a dia, né? São com pequenas atitudes que refletem grandes mudanças. E eu acho que isso é muito massa, sabe? Eu não acho, não, eu tenho certeza. É um processo que faz com que a gente aplique ele no nosso dia a dia. É, e o que eles trazem muito, né, do começo ao fim, é sobre o próprio Venerável Mestre, né? Então, eles falam quem foi, né, o mestre Xing Hun. Eu acho que eu deixei fotos do primeiro vídeo do senhorzinho. E que eles trazem muitas mensagens positivas, né? Fala sobre a jornada dele de mais de 90 anos, sobre os problemas de saúde que ele teve quando ele veio para o Brasil. Eu acho que vale muito, né, ter essa experiência se você busca um processo mais interno, mais de introspecção, e ter exemplos reais de pessoas que viveram nesse mundo é muito mais palpável, né? É muito mais toca mais a gente no sentido de, cara, se ele consegue, por que que eu não consigo, né? E eu acho isso muito interessante. São diversas lições ali que ele traz. Bom, e para finalizar, né, para também não estender mais do que eu sempre me estendo, eu queria, no final das contas aqui, agradecer. Se essa história, essas histórias que eu trouxe, te tocou de alguma forma, eu quero fazer um convite para você se inscrever nesse canal, para que a gente possa ter mais conversas, a gente poder ter essa troca.
Eu não tenho muitas ideias ainda do que eu posso estar trazendo além do que eu já imaginei, né, no sentido agora da jornada, né, da estrada, esse novo caminho. Mas caso você tenha dúvidas, né, isso vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir interagir, eu posso também trazer isso aqui nos vídeos. E me conta, você faria, né, um retiro assim? Você ficaria 30 dias totalmente offline? Você já pensou em pausar a sua vida por 30 dias e conseguir renovar ela, né? Trazer com um novo olhar, com um novo coração e repensar todo esse processo? Bom, é isso. Muito obrigado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta. É isso. Valeu, um abraço.